Vamos então, Jéssica, começar o atendimento. O que eu preciso fazer? A primeira coisa que você precisa fazer é ser psicólogo. É hora de escutar o cliente, é hora de ouvir o que o cliente tem para falar. Então, agora, o que você vai fazer? Você vai deixar o cliente contar a história dele. Ele vai contar, doutora, mas eu já dei entrada no meu processo 5 vezes e não consegui, deu errado. E aí você vai escutar. E aí a minha mulher brigou comigo, que não tem nada a ver com a história, mas você vai escutar também. E eu trabalhei na roça, e eu vim da roça pra cá muito novo, e aí quando eu vim da roça eu arrumei um emprego aqui, mas esse emprego não tá lá aparecendo lá por INSS não tá contando, e você tá só colhendo informações. Mas nessa colheita de informações, a princípio, ela vai vir cheia de informações da vida pessoal do cliente. Isso é importante porque você precisa entender a história dele como um todo, para você também compreender o que ele está buscando com aquilo. Então, às vezes, o cliente está muito preocupado com o tipo de renda que ele vai ter. Quer ver um exemplo comum? Às vezes o cliente está ali batalhando por uma aposentadoria por tempo de contribuição, com uma coisa que você já sabe que não tem jeito, simplesmente porque ele acredita naquela fake news de que a aposentadoria por idade, ela é sempre de um salário mínimo. Então, né, na cabeça das pessoas, eles acham, aposentadoria por idade é um salário mínimo e pronto. Isso não é verdade, a gente sabe disso. Então, se você identifica que esse é o medo do cliente, ao longo da conversa que você tem com ele, você já sabe como resolver. Você precisa fazer um cálculo, ver quanto que vai dar, porque às vezes vai dar a mesma coisa, ou até mais, dependendo da situação, tá? Então, é importante que vocês façam essa avaliação inicial, que entendam a história do cliente, mas que primeiro, escutem o cliente. Então, escuta o cliente, não fique interrompendo, deixa ele contar a história dele, deixa ele falar da esposa, dos filhos, enfim, deixa ele contar tudo, tá? Outra coisa principal, enquanto você tá ouvindo essa história, busque pontos de conexão. O meu estado é um estado pequeno, então é muito comum que aqui eles tenham vindo, né, porque eu vim do interior do estado. Então, quando eles falam, eu vim de São Gabriel da Palha, eu falo, poxa, a família do meu pai é de lá também. Então, assim, o que você precisa fazer é descobrir pontos em comum com esse cliente e guardar isso para você. Você comenta com o cliente nessa conversa, nesse momento da conversa, mas você guarda essa informação, porque você vai usar essa informação lá no final do atendimento, tá? Hora de começar a análise dos documentos. Então, o cliente já contou a história dele, né? Você já entendeu a história. Agora você precisa começar a analisar os documentos, né? No momento do atendimento. E aí, Jéssica, o que eu faço? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer obrigatoriamente é pedir o cliente para colocar todos os documentos que ele trouxe em cima da mesa. Normalmente eu deixo a minha mesa limpa, o pedaço, né, onde o cliente ele pode usar, eu deixo a minha mesa limpa para que o cliente ele realmente tenha espaço para colocar a sacola, que às vezes ele traz uma sacola cheia de documentos e ele fica com vergonha, porque é muito documento, né? Ele fica com vergonha. E aí, para quem tá iniciando, e claro, né, Jéssica, você já tem experiência e tudo, mesmo assim eu faço essa técnica, tá? Mas quando isso não acontece, ou por algum motivo eu esqueci, eu consigo identificar o documento que tá faltando e aí eu pergunto pro cliente, mas para quem tá começando, é muito difícil lembrar. Então, o ideal é que você peça a ele para colocar todos os documentos na mesa para que isso facilite a sua avaliação. Porque, por exemplo, imagina que você está começando, tá dentro dos seus primeiros atendimentos e você esqueceu de perguntar ou verificar se ele tem tempo especial. Mas aí, quando ele trouxe os documentos, ele trouxe-lhe um PPP. Ótimo, beleza, você vai se lembrar que você tem que avaliar o tempo especial porque você viu um PPP ali, tá? Outra coisa que acontece muito, tempo rural. Muitas vezes o cliente não traz algum documento. E aí, né, você esquece de perguntar se ele tem tempo rural anterior a 91, alguma coisa nesse sentido. E aí, quando você bate o olho em algum documento, você vê ali que ele tem tempo rural, ok? Então, é importante pedir para que o cliente coloque todos os documentos em cima da mesa. Show? E agora é hora de apertar o botão do mute do cliente, é hora de deixar o cliente contar, porque o silêncio muitas vezes é constrangedor e o cliente ele quer preencher aquele silêncio, isso é normal.
Mas enquanto você estiver avaliando os documentos, esquece, você já ouviu o cliente conversando, você já ouviu ele contando a história dele, agora é hora de você esquecer o que o cliente está falando. E aí você vai simplesmente analisar os documentos para você conseguir descobrir quais as perguntas que você vai ter que fazer daqui a pouco, ok? Beleza, então o que eu faço com o cliente? Eu fico dando atenção para ele agora? Não. Eu só, ok, e continuo olhando os documentos. Então, Jéssica, mas e se ele me der alguma informação importante? Você vai ouvir, daqui a pouco você pergunta de novo, pede ele para repetir, alguma coisa nesse sentido, ok? Fiz isso, Jéssica, analisei os documentos e descobri que eu tenho que fazer aqui 3 perguntas. Uma dessas perguntas, eu preciso descobrir se ele tem tempo rural antes de 91. E o comum é que se pergunte assim: o senhor tem tempo rural anterior a 1991? Essa é a pergunta padrão, né? Isso é a pergunta lógica. A pergunta traduzida para essa pergunta seria: o senhor trabalhou na roça quando o senhor tinha lá para os seus 10 anos de idade, até os seus 15 anos, ou talvez depois disso? Entende como faz diferença? Quando você fala para o cliente: o senhor tem tempo rural? Ele vai falar: não. Porque para ele não sabe que, por exemplo, com 12 anos de idade, até com 10 anos de idade, ele consegue averbar aquele tempo que ele trabalhou na roça. Então, para ele, se ele saiu da roça com 18 anos de idade, ele vai te dizer que não. Que ele saiu da roça com 18 anos e veio trabalhar na cidade. Então, faz diferença a forma como você faz a pergunta. Então, o que eu sugiro para vocês fazerem? Faça uma lista das perguntas mais frequentes que vocês fazem e tentem traduzir essas perguntas, traduzir para a linguagem do cliente. Tempo especial. Às vezes o cliente não sabe o que é tempo especial. Então, o que você vai perguntar? Embora esse não seja o termo técnico correto, você vai perguntar para ele se, por exemplo, ele trabalhou em algum lugar com ruído muito alto, ou em algum lugar que ele recebeu, por exemplo, insalubridade ou periculosidade, porque normalmente quando se recebe insalubridade e periculosidade, ele estava exposto a algum agente nocivo, normalmente. Então já é um caminho para você começar a sua pesquisa, tá? Jéssica, é o correto essa pergunta? Não, não é o correto, mas é o que o cliente vai entender. E essa informação que ele vai trazer para você vai te dar subsídio para você conseguir fazer uma pesquisa mais aprofundada, para você dizer: olha, então você vai fazer o seguinte, você vai nessa empresa e vai pedir o PPP dela, ok? Aí ele vai falar: o que é PPP? Aí você vai: Jéssica, o que é PPP? Você vai pegar um PPP de outro cliente que você tiver, ou você vai abrir na internet um modelo e vai falar: olha, é isso aqui. Ele vai trazer ele vai dar informação se o senhor estava exposto a ruído, algum agente químico, algum agente biológico. Então você mostra o documento para o cliente. Então isso que é traduzir as perguntas, ok? Explique o contrato. Você precisa desenhar, literalmente. Antes de eu sequer falar do contrato, eu explico para o cliente o que significam alguns termos que eu preciso usar no contrato. Então, por exemplo, retroativo. Se eu vou precisar explicar para o cliente que ele vai pagar 30% do retroativo, antes de falar o valor, antes de eu dizer o que é 30% do retroativo, eu preciso explicar o que é o retroativo. Então, como que eu vou explicar isso para ele? Eu vou falar: olha, a gente vai dar entrada no dia X, no dia Y, o INSS vai provavelmente recusar o benefício, vai indeferir. A gente vai para a justiça, lá vai ficar mais ou menos tanto tempo, e aí depois vai sair a primeira sentença, aqui vai ter uma antecipação de tutela. Aí fala: antecipação de tutela nada mais é do que o juiz antecipando o dinheiro para o senhor. Ele vai mandar o INSS começar a pagar, enquanto o INSS recorre para uma outra instância. Isso aqui tudo, e aí eu faço um desenho, uma linha do tempo mesmo, isso aqui tudo se chama retroativo. Eu vou receber 30% em cima disso. O senhor entendeu? Entendi. Esses 30% não podem ser menores do que 8, 9, 10, enfim, o valor que você estipulou aí para o seu contrato. Ótimo, beleza, entendi. Só que a primeira dúvida que vai vir na cabeça do cliente: mas e se o valor que eu receber não cobrir esses 8 mil? E aí você já explica isso, porque isso vai surgir em qualquer cabeça de qualquer cliente. Tá? Então você vai explicar que pode fazer o pagamento parcelado, que vocês vão combinar isso de acordo com o que acontecer no processo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é desenhar para o cliente. A segunda é esquecer as exceções. Jéssica, mas esse processo aqui, ele vai para VAT. Lá na VAT não funciona assim. Trabalho básico aqui com o cliente. O cliente não precisa entender o caminho inteiro do processo dele, tá?
Ele precisa só entender como que você vai fazer a sua forma de cobrança. Então, tente trabalhar sempre no básico, no mais padrão que você puder, ok? Lembra o cliente que é uma previsão, então que essas datas, o que eu costumo fazer, depois que eu expliquei isso, eu volto e falo assim, olha, mas essas datas aqui, elas não são datas literais, elas são datas que são só uma previsão que eu estou usando para explicar para o senhor, para ficar mais fácil para o senhor entender. Então, Jéssica, pode sair daqui a 3 meses? Pode sair daqui a 3 meses. Pode sair daqui a 6? Pode. Pode sair daqui a 2 anos? Pode sair daqui a 2 anos. Então, não tem uma data específica. Isso aqui é uma médiazinha que eu faço e que mais ou menos, né, funciona, mas não é uma data específica. O senhor precisa lembrar isso. Feito isso, o cliente ele tira da cabeça dele aquelas datas e aí ele entende, ele fala, poxa, entendi. Então, isso aqui é só um exemplo, tá? Então, é muito importante.